Leitura diária. Deuteronômio capítulo 15. O ano do cancelamento das dívidas. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureça o coração, nem fechem a mão para o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem-lhes liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. A libertação de escravos. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano, dê-lhe a liberdade, e quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e o que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família, e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. As primeiras crias. Separe para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas
para trabalhar, nem tosquia a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano, você e sua família as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou for manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Coma-o na cidade onde estiver morando. Tanto o cerimonialmente impuro quanto o puro comerão, como se come a carne da gazela ou do veado, mas não poderá comer o sangue. Derrame-o no chão, como se fosse água. Amém? Para refletir. Deus não queria que existissem miseráveis entre os filhos de Israel. Disse-lhes Moisés: não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Deuteronômio 15, 4, 5. Deus planejou abençoar o seu povo e fazê-lo prosperar, mais que todos os outros povos da terra. Moisés disse aos filhos de Israel: o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Deuteronômio 28, 1. Ele disse: o Senhor lhes concederá grande prosperidade. Deuteronômio 28, 11. Antes de entrarem na terra prometida, Moisés declarou que Deus os estava levando a uma terra de fartura, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Deuteronômio 8, 9. Entretanto, quando desobedeciam a Deus, os filhos de Israel não conseguiam tomar posse das bênçãos prometidas e viviam sob um céu fechado. A intenção original de Deus era que não existissem pobres no meio do seu povo. Ele teve compaixão dos pobres e estrangeiros, por isso fez provisão para suprir as necessidades deles. Ordenou aos filhos de Israel que não colhessem todas as uvas, mas deixasse algumas para os pobres e estrangeiros. Levítico 19, 10. Ordenou também que na ceifa deixasse alguns grãos para eles. Levítico 23, 22. Deus, portanto, estabeleceu mandamentos aos filhos de Israel com o objetivo de atender aos pobres e necessitados da terra. Deus declarou: sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Deuteronômio 15, 11. Deus ordenou ainda aos filhos de Israel que fossem generosos com os pobres e emprestassem aos seus irmãos necessitados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta e empreste-lhes liberalmente o que ele precisar. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Deuteronômio 15, 7, 8, 10. Deus prometeu aos filhos de Israel que se ajudassem generosamente os pobres da terra sem reclamar, Ele os abençoaria em tudo o que fizessem. Ao longo de toda a Bíblia,
Deus fez promessa de libertação aos pobres, aos que sofrem. Ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição ele lhes fala. Jó 38:15. Ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Salmo 72, 12, 13. Miséria é escravidão. Ela imobiliza a pessoa, impedindo-a de obter as coisas de que necessita. Também traz depressão e medo. Quando a pessoa está sob o jugo da dívida, sem meios de saldá-la, o estado de sua mente é de constante agitação. Chegou a hora de Deus quebrar o jugo da dívida e da miséria da vida de seu povo. Chegou a hora de Deus liberar a unção financeira especial que quebrará as cadeias das finanças de seu povo e o capacitará a colher com abundância. Se você estiver carregando um fardo financeiro pesado, Deus o libertará. Ele não quer que você lute semana após semana apenas para suprir necessidades básicas. Ele quer libertá-lo da ansiedade mental e da preocupação que oprime a sua mente. Deus quer que você dê um passo de fé e creia que Ele é o libertador da escravidão, da pobreza e da dívida, assim como libertou poderosamente os filhos de Israel do cativeiro egípcio, transferindo-lhes as riquezas dos ímpios. Durante o cativeiro, sob a mão de opressores cruéis, os filhos de Israel viviam em pobreza e carência extrema. Mas Deus ouviu seu clamor, viu as suas aflições e, quando os libertou da escravidão do Egito, não os deixou sob o jugo da miséria. Os israelitas não deixaram o Egito de mãos vazias. Deus os libertou da escravidão, da pobreza, dando-lhes bens e riquezas do Egito. Deus vê a escravidão e a pobreza de seu povo hoje. Está ouvindo o clamor deles e dizendo: eu os libertarei. Assim como libertei o meu povo Israel do cativeiro, olhem para mim, para o meu livramento e para a minha provisão sobrenatural. Jesus veio destruir as obras do diabo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. O pecado, a enfermidade, a pobreza e a morte são jugos do inimigo. Você não tem de ficar amarrado à pobreza. Jesus veio libertá-lo de todo jugo que o inimigo queira impor sobre você. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4:18. Jesus veio libertar os cativos. Ele destruiu as obras do diabo e libertou você do pecado e do jugo de enfermidade e da miséria. Não aceite a pobreza como se ela fosse a vontade de Deus para a sua vida, porque não é. Não ouça as mentiras do diabo, de que é a vontade de Deus que você seja pobre, de que você jamais se livrará das dívidas, de que nunca alcançará a vitória financeira. Deus fez provisão para libertá-lo do jugo do inimigo. Rejeite as mentiras do inimigo. Haja com fé nas promessas de Deus de fazê-lo prosperar e abençoá-lo. Continue a dar para Deus de acordo com o que Ele estabeleceu em sua palavra. E quando der, creia que Deus quebrará todo o jugo de miséria
e de dívida que estiver sobre a sua vida. Deus não apenas quebrará esse jugo, como também espera que você ajude a suprir as necessidades dos pobres. Dar aos pobres não é opcional. Se deixarmos de ouvir os clamores deles e nos recusarmos a ajudá-los, Deus não nos ouvirá. Amém?